Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 2 de dezembro de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título Josué, o tipo. Josué, o filho de Num, ele foi escolhido por Deus e considerado um tipo, uma figura nas Sagradas Escrituras, que é de grande importância devido à sua vida, seu caráter, suas ações de liderança, o seu compromisso com Deus. Sempre pronunciavam a pessoa e a obra de Jesus na sua vida, e ele sempre foi realmente um modelo realmente de pessoa para nós espelharmos. E sob a luz da tipologia bíblica, existe assim um paralelismo múltiplo entre a vida de Moisés e de Josué. O que nós observamos ali em Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 2, com o livro de Josué capítulo 1, versículo 1 a 3, e também nos livros de Números capítulo 13, versículos 1 e 2, com Josué capítulo 2 e 1, Êxodo capítulo 3, versículo 5, com Josué 5 e 15, nós vemos um paralelismo, né, entre Josué e Moisés, que ela é incrivelmente assim, a semelhança, né? Porque os dois possuem uma característica, uma tipologia semelhantes, que destaca assim, na continuidade dessa liderança, na condução do povo de Israel até Canaã, onde Josué realmente levou, após a morte de Moisés, ele levou o povo até Canaã, realmente com todos os desafios, mesmo jovem, levou com bastante qualidade e segurança o povo de Israel até lá, porque ele era uma pessoa consagrada a Deus. O que nós vemos aqui nesses capítulos e versículos, né, entre Moisés e Josué, onde ambos eles permaneciam assim, e pronunciavam o papel de Jesus, que ele viria posterior. E ambos receberam um chamado de Deus bem idênticos, né? Onde os dois enviaram espias para observar as terras de Canaã, ou a terra prometida, e eles comandaram a libertação do povo de Israel, tanto a parte física e espirituais, onde eles desenvolveram a missão dentro da igreja. Eles intercediam em orações pelo povo, eles enfatizavam a obediência aos estatutos e mandamentos, a importância da reverência para Deus. Já em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 até 19, o que nós vemos aqui é que Moisés ele tinha um acesso face a face a Deus. E Moisés, em uma dessas interação entre ele e Deus, né, entre Moisés e Deus, Moisés diz o seguinte: o Senhor teu Deus, ele disse para o povo de Israel, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e pela vida comprometida e consagrada a Deus, ele seria semelhante realmente a Moisés. E o que nós podemos observar, assim, pela sequência, né, da passagem de cargo de Moisés para Josué, essa pessoa, esse profeta que Moisés está falando, era justamente Josué, porque ele era um tipo assim, secundário de Jesus, que também liderou Israel, né, rumo a essa terra prometida,
E o próprio Deus declarou que ele estaria com ele, que ele fosse corajoso, né? E a vida de Josué foi um cumprimento parcial da profecia feita por Moisés, que nós vemos aqui em Deuteronômio 18, dos versículos 15 até 18. No entanto, a profecia feita por Moisés não foi plenamente cumprida em Josué. Em seu sentido pleno, a profecia mostrada por Moisés só poderia ser cumprida através pelo Messias do Salvador. E Moisés conhecia muito bem ao Deus Pai porque ele tinha intimidade. Como diz lá em João 1,14, João capítulo 1, versículos 14 e 18, e Jesus, ele era o verdadeiro, realmente, Salvador e o verdadeiro Messias, porque Deus revelou essa sinceridade através dos livros de Lucas, capítulo 10 e 22, João capítulo 14, 6 e Mateus 22, 16. O que nós podemos realmente observar, né, que Moisés tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, recebeu as leis e os mandamentos nas suas mãos, e porque ele realmente foi um homem muito consagrado a Deus, um homem reto, né, um homem escolhido por Deus. E Josué liderou na sequência o povo de Israel, porque Deus pediu que Moisés escolhesse ele, Josué. E Josué foi realmente um homem escolhido por Deus. E ele acabou conquistando o Canaã, ele deu entrada para o descanso, realmente, de Deus, que Deus havia prometido para o povo de Israel, e foi necessário também de que ele exigisse o cumprimento da lei, ou seja, os estatutos e mandamentos. Josué, que era filho de Num, que ele foi muito conhecido como um dos 12 espias que Moisés enviou até Canaã, o seu nome não era este quando ele iniciou a sua caminhada. O nome dele era Oséias, que Moisés, ao enxergar grandes valores nele, mudou o seu nome para Josué, que está lá em Números 13, 16. E isso ocorreu pouco antes da batalha contra os amalequitas, onde Josué participou com bravura nessa vitória contra os amalequitas. Contudo, a escolha do nome de Josué foi feita por Deus, que determinou para Moisés que fizesse isso. E Moisés transferiu essa unção de poder e autoridade do Espírito Santo, da qual estava revestido para ele liderar o povo de Israel, que nós vemos ali em Deuteronômio 34, 9. O nome Josué do hebraico significa Yahvé salva, ou seja, o Deus salva. Nome lindo, né, amigos? A resposta mais aceita relacionada à função de Josué, para ele ser assim, um tipo, consiste dele ter conduzido o povo de Israel com bastante qualidade e bravura até a Terra Prometida, como ele se fosse assim, um Messias, né, dele conduzir aquele povo. E assim como também Jesus, né, conduziu o seu povo para a salvação para os céus. O nome Yeshua, que é o nome de Jesus do hebraico, é o que se liga à missão de Josué como a missão de Jesus, e que é de levar o povo de Deus ao descanso merecido, e foi o que Josué fez ao levar o povo de Israel até a terra prometida, e eles têm um descanso lá. E onde Jesus promete um descanso para todos nós nas mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. Josué levou o povo de Israel até Canaã quando eles eram assim, muito perseguidos, né? Humilhados pelas nações vizinhas. E agora Jesus levará o Israel espiritual, que somos nós hoje, para a Canaã celestial, ou seja, a Nova Jerusalém. Ou seja, a vida eterna que nós teremos ao lado de Jesus. A mudança do nome de Oséias para Josué, antes da batalha contra os amalequitas,
também simboliza que todo aquele que se opor ao povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, estará a ponto de Yeshua, de Deus, aniquilar todo aquele que se opor, como foi o caso dos amalequitas, que quiseram se opor ao povo de Deus. E assim, aqueles que fazem isto serão riscados totalmente da sua memória do livro da vida, como diz lá em Êxodo 17:14 e 1 Samuel 15:3. Existe um paralelismo bastante grande entre Josué e Moisés, onde ambos foram pessoalmente escolhidos, preparados e comissionados por Deus para liderar o povo de Israel, com a promessa da presença em auxiliá-los em todos os momentos, que Deus realmente lutaria pelo seu povo, como ele fez tanto com Moisés como Josué. Está lá em Êxodo 3, versículo 1 a 2, e Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Um desses dois líderes, Moisés e Josué, realizaram feitos magníficos, milagrosos, que validaram o seu chamado como, por exemplo, como Moisés, pelo poder de Deus, ele dividiu o Mar Vermelho, e já Josué, da mesma forma, dividiu o Rio Jordão para a travessia do povo de Israel, que nós podemos ver em Êxodo 14 e Josué 3, onde ambos foram um paralelismo tipológico, lideraram libertações do povo, prefiguraram como Cristo, como libertador e condutor da missão para a igreja. Moisés e Josué eram homens de oração, de intercessão. Quando eles viam a mente, quando eles sentiam seu povo estar aflito, oprimido por inimigos, por pessoas, eles buscavam o Senhor e oravam. Essa é a diferença, E a Bíblia, em Êxodo 33:11, diz que José era aquele que permanecia na tenda de congregação 3 vezes por dia, buscando o Senhor, e assim, pela manhã, sendo batizado pelo poder do Espírito Santo, para ele poder realmente ter forças para vencer o mal. E veja a coincidência, Moisés se encontra pela primeira vez com Deus quando ele enxergou uma sarça ardente, ele se aproxima e Deus diz para ele: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, que nós vemos lá em Êxodo 3:5. E da mesma forma aconteceu com Josué, onde Deus encontrou Josué ao pé do muro de Jericó e disse as mesmas palavras para o jovem Josué, que está lá em Josué 5:15. E assim os dois foram um tipo de Cristo, que ajudou realmente a salvar o povo de Israel. E o apóstolo Paulo está lá em 1 Timóteo 1:18, ele encoraja o seu pupilo Timóteo a cumprir a tarefa que foi dada a ele como líder da igreja, quando ele estava ali em Éfeso, e ele usou como exemplo Moisés e Josué, em que as profecias mencionam a motivação que as pessoas devem ter ao serviço do Senhor, de combater o mal e de fazer um bom combate, mantendo sempre a fé e confiar nesse grandioso Deus que sempre estará ao lado das pessoas que o buscarem, como faziam Josué e Moisés. Apesar de ter sido sobremodo assim importante, o ministério de Moisés e de Josué jamais poderia superar o ministério de Cristo. Daquela nação de Israel, apesar de eles serem inconstantes e bastante rebeldes, daquela nação sairia o Salvador, o Messias. É daquela linhagem que sairia realmente o Salvador do mundo. Mas agora essa salvação, ela não saiu somente para o povo de Israel, para os judeus. Saiu a salvação para os gentios, para todas as nações e para a humanidade. E Jesus foi o perfeito exemplo de
dependência para todos nós, como abnegação, fazendo sempre a vontade e o querer do Deus Pai. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem clamado, falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus mencionando que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. A salvação só vem através dele, Jesus. E quando você aceita realmente tudo isto, você ganhará um presente que chama-se salvação. E que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.